deixe ela nos encharcar. Fala com cada um de nós. Espírito Santo, ilumina a mente, o coração de cada um de nós. Essa pessoa que acompanha essa transmissão, não importa o dia, o horário, que ela seja ricamente abençoada, pois nós entregamos tudo ao Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos de Almeida, no livro de Gênesis, capítulo 16 de Almeida. Vamos de Almeida, Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis 16. Almeida. Primeiro livro da Bíblia, não tem segredo. Capítulo de número 16. Nós estamos vivendo qual mês? Mês de quê? Mês da justiça. Então vamos ler um texto falando sobre injustiça. Você gosta de injustiça? Quem gosta de injustiça? Quem diz que existe injustiça? Quem criou essa palavra injustiça é os fracos, irmão. O cara que tem Deus não tem injustiça, ele tem Deus. Amém? Para com isso. Para. Bicho, o senhor está me chamando de fraco, então fica forte, irmão. Diga ao fraco o quê? Sou covarde. Diga ao fraco, sou o quê? Diga ao fraco, sou forte. E acabou. Pronto. Seja forte. Olha que linda essa mensagem. Vamos lá. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia. Uma serva o quê? Por nome de Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, recebeu, tomou posse, obedeceu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar. Quem? A egípcia, diga, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, que é engravidado, foi sua senhora por ela desprezada. Então quer dizer que ela engravidou e começou a desprezar Sarai. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue ao Senhor entre mim e quem? E ti. Sarai estava bem atrevida, hein? Olha que mulher atrevida. 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Está muito clara a leitura até aqui, não está? Não precisa nem parar para explicar, não. Está entendendo todo o contexto? Então vamos embora. Tendo achado o anjo do Senhor, 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de quê? De Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? E para onde vai? Deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus, sabendo de todas as coisas, Ele faz pergunta? Porque Ele é um Deus de oportunidade. Eu te pergunto e você me responde: por que Deus, sabendo de todas as coisas, faz pergunta? Não, eu quero todo mundo junto, senão eu não vou continuar não. Por que Deus, sabendo de todas as coisas, faz pergunta?
Isso aqui era Deus que estava diante dela, meu amigo. Falou: onde você está indo? O que aconteceu? O que deu? O que foi? Você lá vai o quê? Buscar lenha? O que é? Aonde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de quem? De Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: você está certíssima, vai embora, não aceita ser humilhada, Deus é contigo, foge, guerreira, vai, mulher valente, isso, vai embora, foge dessa humilhação. Não? Mas eu estava todo empolgado aqui, vocês jogam um balde d'água fria no pastor de vocês, hein? E eu todo aqui, e tá. Estou lendo outra Bíblia. Eu passei para 2 Zé Carlos 2,10, foi? Não, vai comigo no 9. Vai comigo no 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: faz isso mesmo, chega de humilhação, Deus é contigo, guerreira. Não? Ué, deixa eu baixar meu bracinho. Não? Não. Fala assim, não. Fala assim, né, não. Fala, não foi não. O que o anjo falou com ela? Volta para tua senhora e humilha-te sob sua mão, debaixo de suas mãos. Não vai. Volta lá para sua senhora. Mas o bom dessa mulher, sabe o que é? Que talvez diferencia eu e você. Ela não mentiu, ela não enganou, ela não tentou passar pano para onde ela ia. Ela foi rápida e falou: eu estou fugindo, eu estou vazando fora da mão da minha senhora. Por isso que muitas das vezes eu e você perde a bênção, porque na hora de falar a verdade, você fica caçando justificativa. Fala a verdade, porque maior do que a sua verdade é a que Deus tem para nós. Vamos ver o que aconteceu? Se ela deu birra para o anjo. 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas, é isso mesmo? Não será o quê? Contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebe e dará à luz a um filho, a quem chamarás o quê? Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua. Você marca uma bolinha aí no final dessa aflição? Porque o Senhor te acudiu na tua. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiras a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor. Você também merece você marcar uma bolinha no 13, que lhe falava: tu és Deus que me vê. Olha, tem até um louvor, né? Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus. Olha que forte, ó. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Gente, pelo amor de Deus, sublinha isso aí. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, perguntou ela. Por isso, o quê? Por isso aquele poço se chama Belarrói, está entre Cardes e o quê? E Beredes. Nós ainda vai lá ver. Nós vamos pisar nesse lugar aqui no nome de Jesus. Não importa a sua condição financeira não, nós vamos, se Deus nos permitir. Só Deus que pode falar que nós não vai lá. Eu creio que nós vamos lá ver esse lugar aqui, ó. Esse lugar ainda existe. Nós vamos pisar lá perto desse pocinho e lembra da pregação daquele dia? Mas vamos voltar aqui, antes de nós ir para Israel, volta para cá. Volta para o Valparaíso antes de você ir para o aeroporto. Volta para cá. Ei, como assim? Onde eu pedi você para sublinhar? Disse-lhe o anjo do Senhor, 11: concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Mas espera aí, a aflição não era de Sarai? Por não ter filho? Onde essa mulher teve aflição? É aí que nós às vezes não procura.
Por que a Bíblia vira e fala assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, leia comigo primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva, o quê? Para quê? Que nojeira é essa? Só serva. Só serva. Para que ficar falando serva egípcia? Para te despertar a curiosidade, para você saber, para você entender o propósito, o que Deus quer. Aí depois fala o nome dela, Agar, uma egípcia. Por quê? Porque se você buscar a história da época dele, quando eles viviam, era impossível uma egípcia estar sendo escrava de uma mulher, eu não sei se eu vou saber falar o nome certo, nômade, que não tinha nem onde encostar a cabeça. Você tem que buscar essas histórias. Não é só você que tem histórias, não. Existem histórias que vão formular a sua. Existem histórias na Bíblia que vão te levantar na fé. Existem histórias na Bíblia que vai te mostrar o quanto que Deus é contigo. Na época, o Egito era potência mundial. Como que uma mulher foi cair de escrava na mão de Sarai? De que forma? Só tinha uma maneira. Existia leis na época e funcionava assim: se o marido morresse devendo alguém, a pessoa tinha que vender a casa e os bens para pagar a dívida. Não tendo o que vender, daria os filhos. Não tendo filho, sabe o que acontece? Ela ficaria como escrava. Então a história por trás de uma mulher egípcia chamada Agar é muito mais do que eu e você imagina. Essa mulher aqui, ela era uma mulher culta, uma mulher que já tinha sido casada, uma mulher que no sonho, na visão dela, jamais passaria por o que ela estava passando. É o seu caso e o meu. Só que você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Você tem que parar de olhar para as coisas desse mundo e olhar para onde você está conectado agora, que é o céu. Todo mundo só fala de Abrão e de Sarai, Abrão e Sarai. No meio dessa história linda de Abrão e Sarai, tem a restituição da vida de uma mulher. Tem a restituição de uma mulher que era envergonhada. Uma mulher que com certeza ela não era qualquer escrava. Sarai não ia pegar qualquer escrava. Quando a gente começa a puxar a história dessa mulher, os estudiosos conjecturam que ela era uma mulher muito inteligente, uma mulher que falava várias línguas, uma mulher que entendia de culturas, uma mulher que não foi chamada para ser escrava para carregar balde de água na cabeça, não. Ela era amiga de Sarai, amiga, íntima. Portanto, ela deixou o marido deitar com ele, a proposta foi dela. Ela que falou: já que a escrava é minha, todo filho que ela tiver, é meu, vai ser por meu. Você imagina essa cena? Você imagina essa mulher que já tinha perdido o marido? Essa mulher já tinha perdido o marido. Para ela se tornar escrava, essa mulher já tinha perdido o marido. E o marido estava endividado e ela estava pagando dívida. Ela foi vendida como escrava para pagar dívida. O que está acontecendo com você hoje? Como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo? O que você está passando? O que você está enfrentando? Você está achando que Deus esqueceu de você? Você está achando que Deus esqueceu de você? Essa mulher não se tornaria livre praticamente nunca mais. Nunca mais. Porque depois da época de Moisés, voltando ali para o Senhor Jesus, que começou a época dos 50 e 50 anos, aonde a pessoa só ficaria com a dívida até 50 anos, depois restituiria. Isso aqui era antes. Essa mulher viveria a vida toda dela se tornando escrava. Mas não diferente dessa mulher é eu e você. Nós temos orgulho no coração, é isso que nos mata. Nós somos cheios de orgulho. Porque quando ela viu que ela estava grávida, ela começou a fazer o que com Sarai? Desprezar. Tem coisa mais dolorosa do que desprezo, meu amigo? Tem coisa mais horrível do que desprezo? A pessoa, quando ela despreza a outra, é no olhar, é no gesto, é nas atitudes. Talvez você está vivendo isso, mas é você que está fazendo com os outros. Dá uma olhada, sem perceber. Toma cuidado. Igreja, eu meço a minha vida assim. Você não tem que medir isso não, isso é coisa minha. Só estou contando o meu testemunho. Se mais de uma pessoa está falando a mesma coisa comigo, eu boto a pulga atrás da orelha. Eu fico em alerta.
Agora só uma enchendo minha paciência, eu vou levando com ela. Porque se mais de uma pessoa está te falando da mesma coisa, você está errado, pô. Pensa. Todo mundo que conversa contigo te acha orgulhoso, e talvez você não tenha nada de orgulhoso, mas a maneira que você fala é de orgulho, é de soberba. A maneira que você fala, às vezes, é de zombaria. Muda isso. Então essa mulher fugiu, e quando o anjo de Deus apareceu para ela, ela falou a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que não está na hora de nós dois começar a falar a verdade, não? Largar o passado, largar o que aconteceu, assumir a nossa posição e falar a verdade. Você está vendo que Deus não inocenta o culpado? Não era para Sanches ter dado fuga para essa mulher, moço, e falar: não, você está certíssima, casca fora. O moço falou: você está errada, pode voltar para sua mulher e humilha debaixo da mão dela. Sobe é de baixo. Passa para a humilhação, enfrenta tudo que ela fizer com você. Será que não é isso que está precisando a gente acontecer? Encarar nossas realidades? Será que não está na hora? Domingo passado eu estava aqui? Não, estava onde? Foi domingo passado? Então quarta-feira eu preguei, foi qual a mensagem? Ah, não, foi que dia que eu preguei sobre Neemias? Foi em Águas Lindas? Eu só citei. Lindo demais aquilo ali, ué. O que Neemias enfrentou? Neemias não contou nada para ninguém do que Deus colocara no coração dele, e Neemias montou no seu cavalo junto com alguns homens, poucos homens que ele escolheu, sem contar nada para eles, e foi ver como é que estava a situação de Jerusalém. Eu acho bacana que lá fala assim: e contemplava Neemias os monturos. Como que você contempla uma ruína? Como que você contempla uma desgraça? Como que você se alegra com o tempo que está ruim? Não está mais ruim. Deus já tinha transformado dentro de Neemias. A gente tem que aprender a contemplar. A gente tem que começar a ver. Deus, ele tem promessa. Olha, essa mulher nem imaginava que ela tinha tanta promessa. Você vê que quem deu o nome para o filho dela? O próprio Deus. O próprio Deus deu o nome para o filho dela. Ó, você está grávido e um homem vai chamar fulano. Naquela época existia ultrassom, não existia? Então, igreja, a mulher já recebeu um diagnóstico de ultrassom de graça. Quantas coisas que você tem recebido de Deus, alertas, Deus falando com você, moço. Desperta, acorda, ei, desperta. A mulher recebeu um diagnóstico. Nem Abraão, nem Sarai sabiam quem ela estava esperando, se era menino ou o quê? Ou menina. Ela já sabia. Volta, passa o que você tem que passar, mas me escuta. Esse menino aí tem promessa, você tem promessa. Deus vai tirar de você onde eu pedi você para marcar a bolinha? Cadê? Foi no final do 11, não foi? Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: é isso mesmo, concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamará, olha aí, a morfológica aí, ó, já vê até com o sexo, a morfológica aí, chamará o quê? Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua. Chegou esse momento da justiça de Deus acontecer isso na minha vida e na sua. O Senhor acudiu você na tua aflição, mulher, naquilo que você passa, naquilo que você enfrenta, homem, naquilo que você está vivendo. Mas volta para lá, reconheça, fica debaixo da poderosa mão de Deus. Mesmo que Sarai vai te humilhar, você tem promessa, você tem coisas extraordinárias. Você está achando que a humilhação acabou? Vamos só terminar o que eu comecei aí no 12, e a gente vai pular para outro capítulo. Ele será entre os homens como um jumento. Se você estiver grávido e você chegar aqui e eu falar que você mulher é grávida, eu falar: o seu menininho vai ser igual um jumento, como é que você vai sair daqui pensando? O bispo me xingou, né? E quando Deus falar com você? E hoje você sabe que o filho que você teve parece um jumento mesmo. Pensa no menino bruto. Você está vendo que quando Deus fala com a pessoa, Deus tem resenha? Por isso que eu falo para você que a teologia é maravilhosa, é muito boa a teologia, mas ela quer tirar essa essência. Para nós hoje, falar que uma criança será como um jumento é uma forma de xingar, não é isso? É uma forma o quê? É uma forma de xingar, sim ou não?
Sim ou não? Mas eles que conheciam a força do jumento, o trabalho do jumento, a especialidade, a esperteza do jumento, a inteligência de um jumento, não sei nem por que. Eu não sei o significado. É indomável. Se a gente soubesse o tanto que aqueles animais é esperto. Eu já falei para você, né? Eu conhecia a Bíblia, eu já estava velho já. Mas eu já vi a Bíblia escrita na minha frente. E eu ficava assim, igual o Fantástico Mundo do Bob, questionando. A gente ia apartar gado, ou levar gado de um lugar para o outro. Aí tinha pastos que a gente não conhecia. E meu pai, quando ele me colocava em cima de uma jumentinha ou de um burro, ele falava: você fica esperto, que esses animais eles refugam. Refugar, ele está normal aqui, indo aqui. Se ele vê uma sacola branca, ele faz assim, ó. No que ele faz aqui, ó, a alma e o corpo do cara fica aqui e o jumento. Aí não precisa de falar mais nada, né? Outra coisa, aí vai os cavalos passar num atoleiro, num brejo. Quem conhece brejo? Ah, vocês é da roça, né? Hoje fica, olha os orobós voando. Urubu, irmão, urubu. Ele chega assim no atoleiro, ele cheira, ele não vai. Não tem quem faça ele atravessar. Aí o cavalinho vem trotando, a eguinha e atola. Ele só dá uma olhada assim, eu acho que balança a cabeça. Eu falei, eu que sou o burro da história. Deus deu uma capacidade para ele, uma coisa para ele. Aqui Deus estava falando de força, de valentia, do que aconteceria na vida daquele menino. Seria uma nação. Se você olhar no mapa, olhar Israel e olhar, eu esqueço o nome do povo, Ismael, como é que fala? Eu esqueci lá. Eu sei que no mapa lá faz vergonha. Israel é uma berruguinha, e aonde Deus deu para esse menino aqui é um mundaréu de coisa. Palestino, obrigado, filho. Se olhar a Palestina e Israel, o território deles dá vergonha. Mas é porque é promessa de Deus, não é vergonha não. Você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida nesse mês da justiça, se você entender o seu propósito. Você vai ver. Aqui, termina comigo para a gente pular. Ele será entre os homens como uma jumenta selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiras a todos os seus irmãos. Então ela, o que? Invocou o nome do Senhor, e o que? E lhe falava: tu és Deus que vê. Pois dizes ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Olha aqui para mim, 13, desculpa, olha não, lê comigo. Portanto ela invocou o nome de quem? Mas ela não era egípcia. Ela era egípcia, mas ela aprendeu a seguir o Deus de Abraão. Ela era egípcia, ela servia entidades, um tanto de deuses, mas ela abandonou. Eu quero fazer essa pergunta para você, para a gente ir para outro capítulo e a gente finalizar. Não importa quem você era, importa se você abandonou. Sabe uma coisa que os estudiosos, quando a gente vai estudar sobre Agar, eles falam? Era impossível essa mulher adorar o Deus soberano, invisível, porque os outros deuses tudo tinha imagem de fundição dele. Os outros deuses, as outras entidades, não eram deuses, desculpa, tudo tinha, isso é para chuva, isso é para engravidar, isso é para aquilo. Aquela mulher largou toda a cultura dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, homem e mulher que está aqui nessa manhã, você que está em casa aí acompanhando no seu trabalho, você já largou suas culturas e costumes por causa de Cristo? Larga. Eu fico vendo, às vezes vocês não conseguem dominar nem a língua. Que Tiago fala, se você quer se tornar um perfeito varão, refreie o quê? A língua. Quantos de vocês, tudo que vai falar ainda fica, Nossa Senhora, nossa não, sua, Nossa Senhora. Tira esse trem de sua boca, moço. Ela foi uma grande mulher, que a gente honra ela por tudo que ela fez, respeita, mas é nosso Senhor, não é Nossa Senhora. Para com isso. Isso é cultura, isso é mania, isso
excesso, costume de ficar falando, mesmo palavreado do mundo, muda a sua maneira de falar. Não é fácil não. Eu ficava a semana toda sem falar esse negócio, só falava perto do pastor. Penso tanto que eu levava na cara. Não, penso você trabalhando, não fala, em casa não fala. Quando chegava na igreja perto do pastor, que o pastor me contava um trem, o que eu falava? Nossa senhora, pastor, o pastor botava, eu vou fazer igual ele fazia comigo. Eu vou começar a descer o pau na sua cabeça. Ele botava a mão na cintura e falava: como é que é, Zé Carlos? Eu falava: eu falei: pastor, não tem cabimento não, moço. É igual o forró. Para me largar o forró foi uma desgraça, galera. Meu Deus, o que é aquilo? Fala mansa. Eu era da época do fala mansa. Não dançava, largava música, os vizinhos tocando, eu nem tinha um. Quando eu estava fazendo qualquer coisa perto do pastor, um dia eu estava segurando a divisória, o fala mansa comendo e o pezinho só aqui, ó. Ele parou de martelar e olhou para baixo assim. Falou: Zé Carlos. Falei: sim, senhor. E esse pé? Falei: que pé? Que pé? Tem pé aqui não? Tem pé aqui? Falou: Zé Carlos, sabe, você está aí ouvindo, e o espírito do mundo está entrando dentro de você. Fala: não, eu vou largar esse espírito do mundo, em nome de Jesus. Aí você vê, larga essas manias. Ela buscou o Deus de Abraão, ela conheceu o Deus de Abraão, ela ouviu o Deus de Abraão, ela deu ouvido nos piores momentos da vida dela ao Deus de Abraão. Será que não é isso que está faltando para nós dois? Vai lá para o capítulo 21, que a humilhação não acabou não. Desculpa nada, todo mundo espirra. Gênesis 21, vamos acabar aqui. Você está achando que acabou a humilhação? Capítulo 21, versículo 8. H no deserto. 21, 8. Gênesis 21, 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Isaac cresceu e foi o quê? Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Abraão não fez festa para o nascimento de Isaac, não. Abraão fez festa quando Isaac começou a virar homem. Porque enquanto estava no peito era menino. Saiu do peito e virou homem. Começou a virar homem. Essa é a nossa alegria. Ei pai, ei mãe, pai, mãe, alegra com seu filho quando ele começar a amadurecer. A partir de hoje está proibida as festas agora de aniversário. Perdeu, você nem ouviu. Você ouviu o que eu falei? O que eu falei? Viu? Credo, se nós tivéssemos o que esses meninos têm, nós já estava longe. Não, estou brincando. Comemora com seu filho sim. Apesar que o bolo de aniversário é uma festa pagã. É pecado, bispo? É. Bolo de aniversário é, se você não trouxer um pedaço para mim. Vendo Sarai que o filho de Agar, a egípcia, é isso mesmo? Agora não é mais Sarai não, desculpa, no 21 ele já mudou o nome dela, né? Então desculpa, vamos lá. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de quem? De Isaac. Você acredita que eu dando uma estudada nesse negócio aqui? No original não é caçoava, era a presença do menino que incomodava. Só a presença. Sabe aquele climão chato? Sabe quantos anos o menino já estava? O que recebeu a profecia, o filho de Agar, Ismael. 13 anos nessa aqui, quando aconteceu esse episódio aqui, ó. 13 anos o menino tinha. Ó. Disse Abraão, mudou também, desculpa. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com quem? Com Isaac, meu filho. Que sinuca de bico. Cadê as mulheres aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, as mulheres. Vocês têm hora que bota nós na sinuca de bico. Tem hora que vocês pedem uns trem, para aí no 11, me lembra que a gente está no 11. Ou tem hora que vocês falam uns trem com nós, que misericórdia. Como é que esse homem ia fazer? Afinal de contas era filho dele, hein?
botou a mão na cintura, uma mão na cintura, o dedo na cara do marido e falou: pega essa escrava e some com ela. Essa humilhação aqui seria uma das maiores libertações que teria que acontecer. Essa humilhação aqui fazia parte da promessa de Deus. Você acredita? Você acredita numa coisa dessa? Porque ela era escrava. A única que poderia dar liberdade para ela chamava Sara. Sarai antes e Sara agora. E olha que maravilha que acabou de acontecer. Olha o que acabou de acontecer. Por que ela não mandou se livrar só da mãe ou só do menino? Porque ela tinha esse direito. A lei ordenava a ela que se ela quisesse vender o menino, ela poderia vender. Você acredita numa coisa dessa? Afinal de contas, agora qual mês que nós estamos? É mês de maio que teve uma mulher que assinou no Brasil. Foi maio, não foi? Eu sou ruim de data, irmão. Princesa Isabel, quando? 13 de maio, que assinou a Lei Áurea, lei da mãe da obreira Auremar. Sua mãe chama Áurea, né? Dessa em homenagem à Lei Áurea. Você sabia que o Brasil, ele foi o último país a desgarrar de escravidão? Ele demorou muito, foi o país que mais demorou até esse assinado dela. Por quê? Como é que funcionava? Era assim, eu esqueci o nome do lugar e o nome da pedra que existe num país aí. Depois que vocês vão ficar viajando, conhecendo os países, vocês tiram a foto, gravam um vídeo e falam: bispo, é aqui, ó. Tem uma pedra lá que é mais antiga do que da época de Jesus, bem mais antiga. Olha, há milhares de anos que tinha as leis nela. E nessa lei decretava o seguinte: uma pessoa sendo escrava, quando ela tivesse filho, o filho não seria dela. Por isso que Sarai, que agora é Sara, fez isso. O filho era do dono. Ou ele vendia, ou ele deixava com a mãe. Ele fazia o que quiser. Mas agora a gente está vendo um milagre acontecer. Porque para o menino ir embora e para a mulher ir embora, ela teria que deixar assinar, ela estaria livre. Ela ficaria livre. Mas uma situação que aos olhos humanos tão ruim. Imagina essa cena. Dá uma olhada aqui para mim, por favor, só um minutinho. Será que o que você está passando não é algo que Deus está mudando a história da sua vida, não? E você está cego no passado, garrado no passado, e Deus querendo te libertar, te livrar, e Deus querendo que você volte à sua origem, seja livre. E você, nossa, que humilhação, eu estou sendo humilhado, pelo amor de Deus. Olha o que Abraão falou, versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu... É o ditado, o cara ficou entre a cruz e a espada. 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado, o quê? A tua descendência. Acabou, chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Olha que forte, que maravilha. Você está vendo? Fala comigo, eles tinham promessa. Fala comigo, eles tinham promessa. Igual eu e você, igual nós dois. Só que a gente vive, anda e se comporta como se não tivesse promessa. A gente acha que o que está fazendo a gente viver uma situação ou passar por uma coisa anula a promessa. Não tem como. Porque a promessa para a minha vida e para a sua não veio de homens, veio de Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Mas bispo, quando eu vim para a igreja parece que o diabo se levantou. Quanto mais eu oro, mais demônio. A palavra de Deus é luz. O próprio Deus é luz. Ele não começou nada sem o quê? Luz, sim ou não? Como é que foi que ele fez? No meio das trevas ele começou a trabalhar, a fazer as coisas, porque havia grande treva na face do... O mundo era tudo escuro. Deus começou a trabalhar na escuridão? Para de trabalhar na escuridão, moça. Vem para a luz. Mas você lembra do que ele falou? Eu criei as trevas e a luz. Vocês amaram mais o quê? As trevas. Por quê? Ele fala lá: porque lá vocês escondem as coisas de vocês.
Não é que a gente veio para a igreja e o mal se levantou, não. Não é que a gente mais ora e o capeta se levanta, não. É que quando você pega a luz, você ilumina onde ele está. Alguém aqui já tentou caçar uma coisa no escuro? Simples, hein? Quando falta energia na nossa casa, nós vai lá na gaveta, nós sabemos que a vela está na gaveta. E quem falou que a gente acha essa bendita dessa vela? A vela está onde? Hoje em dia não existe mais fósforo. O fósforo está lá no armário, que hoje é o fogão que, né? E liga, né? Aí acabou a energia, né? E já era, e nós não estamos usando mais fósforo. Se arrebentou, meu irmão. A lanterna do celular. Vocês dão tanto migué em Deus, tá vendo? Mas imagina, gente, sério mesmo. Tudo que você faz, você está iluminando algo. Se está algo de ruim, quando a luz acender, eu vou ver o que está de ruim. Muda esse conceito seu. Muda. Deus falou, pode mandar ela. Faz o que a sua mulher está mandando. Faz, porque quem vai honrar seu filho, tanto Isaac que nasceu, como esse aí, sou eu, pode fazer. Mas na verdade Deus já estava abençoando Agar também. Deus estava honrando Agar. Agar seria livre, mas o sofrimento não acabou não, irmãozinho. Vamos embora? Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de quê? De água, pô-los às costas de Agar e deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de quê? De Berseba. Esse deserto de Berseba, eu acho que ele deveria mudar o nome de Berseba para lugar de bênção. Porque você lembra que Jacó também, depois de muitos anos, que era filho de Isaac, também foi para o deserto de Berseba. Esse deserto de Berseba, quando você chega nele, é só bênção. O problema é o que está dentro do seu coração. O problema é como você vê as coisas. E ela foi errante, sem rumo, sem direção. Ei, como diz a canção do Leonardo, eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. Não, vocês conhecem, vocês são velhos. Claro que vocês conhecem. Você sabe o que é você não saber para onde você vai? O que fazer? Como fazer? De que jeito fazer? Talvez você está vivendo isso. Essa pregação hoje é resultado de uma oração. Fica tranquilo. Só desgarra do passado e ouve a Deus. Mas eu vou para onde? Vai errante. Não é para onde você vai. Você não pode ir sem Deus. É com quem você vai. É com quem te deu a promessa. Quem te deu a promessa? Então pronto. Não é o lugar que você vai, é quem mandou você ir. Acabou. Vamos ver o que aconteceu? Até agora só está mar de rosa, só está benção. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um quê? Arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e fez o quê? Um menino de 13 anos? Sim. Sabe o que eu achei lá no estudo? Que aproximadamente ela andou 10 quilômetros e a água já tinha acabado. Sabe o que eu achei lá no estudo tão interessante que eu aprendi? Falei, vou falar com o meu povo para eles aprenderem também. Sabe por que os povos árabes, eles andam todo enrolado? Você já sabe o porquê? Porque parece que eles é doido da cabeça, né? Quando nós está com muito calor no Brasil, nós faz o quê? Tira a roupa, fica pelado. Vocês parecem que tem um trauma de ficar pelado. Quem vê assim parece que toma banho de terno. Quem arranca tudo, meu irmão. Chega em casa, tira a camisa, tira tudo e fica light. Sim ou não? No trabalho, usa uma roupa mais tranquila, mas que não seja, sim ou não? Lá, se você fizer isso, em questão de 6 horas você desidrata e não consegue mais voltar e morre. Então é melhor eles suarem, reter a água no corpo do que ela ir embora, de tão quente que é. E você já viu o menino? Você lembra quando você trabalhava na roça, mas seu pai?
O meu ficava assim: para de beber água que você vai começar a vomitar. Toda hora eu estava na garrafa, toda hora eu estava bebendo água. Dava 2 enxadadazinhas, voltava para a garrafa. Dava mais uma, aí uma formiga pegava eu ia para a garrafa. Aí dava mais 2 e ia para a garrafa. Meu pai falando: isso vai dar ruim, não pode beber tanta água assim não. Você sabia que beber muita água também você começa a vomitar? Quem sabia disso? Você desidrata. Incrível, né? Tudo é no controle, hein? Daqui a pouco estava eu lá. O pai falava: agora você vai ter que ir para casa. Eu achava ruim demais, hein? Falava: se eu soubesse eu tinha desidratado antes. Eu já tinha chegado aqui desidratado. Meu amigo, imagina esse menino de 11 anos e essa mãe, ele bebeu mais água do que ela. Chegou uma hora que essa mulher se viu sem que fazer mais nada. Ela falou: só vou distanciar e deixar ele morrer. Sabe por quê? Ela é ser humano, ela era uma mãe, não tinha como ela fazer mais nada. É o seu caso. Enquanto você não entender que às vezes já chegou no seu limite e parar de voltar ao passado e prosseguir o que Deus quer, você não vai conseguir enxergar Ele não. Seus olhos fecham. Olha o que aconteceu. Ó, que número? Tem certeza? Deus, porém, ouviu a voz de Agar. Do menino? O menino estava falando alguma coisa? Meu irmão, o menino ainda estava chorando, nos prantos. A promessa era para quem? Para o menino. Você quer que eu te traduza em português? Deus só vai te ouvir se você ouvir Ele e você for o dono da promessa. Por isso tem hora que você fala: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Você já recebeu a promessa? Ele já falou, você já tomou posse dela? Tomou não? Então ele não vai falar com você não. Ele vai falar com quem tem a promessa. Quem tem? Não tem uma música que fala: quem tem a promessa não morre não? Claro que morre, todo mundo morre. Quem tem a promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Corrige aquela música lá. Quem tem promessa não morre não, não desiste não. Não é isso? Morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Mentira. O que é de gente que está no cemitério que morreu e ela não cumpriu? Porque ele não tomou posse dela em palavras. Vamos fechar? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, de novo, chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ei, ele tirou ela do lugar para falar com ela? Para ouvir a voz dele? Você está vendo que o que está precisando é eu e você voltar mais para a promessa? Para a palavra? Não porque eu vou mudar de cidade, não porque eu vou mudar de estado, não vou mudar de serviço, não eu vou mudar. Você tem que mudar de cabeça. Ele tirou do local? Deus ouviu a voz do menino, daí onde? Daí, no meio dessa luta aí, Aí eu falo para você: por que eu e você fica pensando que Deus não está ouvindo nós dois? Mentira do diabo, rapaz. Tudo que o diabo quer que você fica pensando nisso. 18. Ergue-te, levanta-te. Ergue-te, levanta quem? Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Não abre mão dele não, Agar. Não abre mão da promessa não, Agar. Não desista não, Agar. Segura pela mão. Fecha. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber a quem? Olha que forte. De novo. Abrindo-lhe Deus os olhos. Está vendo a oração que você tem que fazer? Você entendeu ou não? Talvez você está assim: será que se eu fizer isso vai dar certo? Será que se eu fizer aquilo? Vamos ser sinceros. Quantos anos você tem? Quantos anos você vem fazendo as coisas? Está dando certo? Então não é se sentir ofendidinho porque não deu certo o que você fez. Para, moço. Agora ora ao Senhor Todo-Poderoso para abrir os seus olhos. Pelo amor de Deus, conjectura comigo, imagina a cena, que é o que está acontecendo comigo e com você. A mulher pega o menino, vem cá filho, pega o menino, você tem quantos anos? 11. Não, é você mesmo. Pega o menino, bota aqui para morrer, senta aqui, senta aí filho. Isso, e um tiro de arco, deve ser mais ou menos uns 100 metros, 150, nunca eu joguei arco, e sentou em frente do menino para ficar vendo. Essa mulher não viu o poço.
Nesse meio tempo ela não enxergou o poço. Não vou criticar ela não, ué. Você não está vendo, ué. Você só vê dificuldade. Pelo amor de Deus, amadurece. O que você passou é Deus forjando você para aquilo que você vai receber. Para de burrice. Eu falei com a minha esposa e com o Espírito Santo não ia falar mais isso, mas hoje eles deixou, hoje eles liberou. Para de burrice, de ficar assim: ah, se eu voltasse ao tempo eu não faria mais o que eu fiz. Faria, ô anta, você faria. Porque quando você fez aquilo, você tinha aquela cabeça. Você pode falar assim: ah, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, lá naquela época eu não tinha feito a besteira que eu... Mas o que você não sabe é que a besteira que você fez formou a pessoa que você é hoje. O que você tem que fazer? Tira essa roupa do passado e segue. Eu fico imaginando esse povo de Deus com a Bíblia na mão, com tudo que nós temos, com Cristo já crucificado na cruz e ressuscitado. Esse povo ia arrebentar e nós fica aí panguando. Larga, moça, esse passado seu. Ou você segue o que está nas escrituras ou não. É bobeira esse negócio de você ficar vindo na igreja só por vir. Você está tentando o quê? Qual que é seu projeto? Desculpa, seu projeto vai dar ruim, meu irmão. Porque o projeto do cristianismo é a cruz. O projeto do evangélico é a cruz. O projeto do reino é a cruz. Tudo se deu pela cruz. Para de ficar tentando. Você tem tudo nas mãos, igreja. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender quando o diabo chega com um prato de lentilha, vocês ainda trocam. Que isso, igreja? Quando o diabo faz uma oferta, você ainda é seduzido por ela. Para com isso, igreja. A senhora já está atrasada, filha? Qual horário da senhora lá? É só à noite? Ah, que bênção. Então eu posso ficar até à noite. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. A dona Roberta liberou. Vou até beber uma água. Quem fica comigo até a noite? Aí fica nada, tá vendo? Sabia disso. Ei, enquanto você não parar e tomar uma posição na sua vida, nada vai mudar não. Olha lá, a frase: um desejo muda tudo. Não? Não. Claro que não, olha lá. E uma decisão? Decide para você ver. Decide para você ver. E não vou te pedir coisa de fantasia, não, só decide seguir a Bíblia. Só decide seguir esse livro. Como que você sai de uma reunião dessa hoje e ainda não começa a fazer uma oração para Deus abrir os seus olhos, se Deus está falando da sua história aqui, ó. Aí quando Deus faz o milagre, você sabe o que eu e você fala? Ah, ainda bem que eu abri os olhos. Olha aqui para mim, você tem esse poder de abrir os olhos? Traduzindo em português, a bênção está perto de nós, moço. E a gente não está vendo ela, a gente já fez, já acabou, não acabou? 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou o quê? Flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do... Quer que eu traduza em português? E sua mãe voltou para o Egito. Quer que eu traduza em português? E sua mãe voltou para a sua cidadania. Quer que eu traduza em português? E sua mãe foi liberta. Quer que eu traduza em português? Meu amigo, para de olhar o passado. Fica mais forte com o que te aconteceu. Porque sem Deus era para a gente estar morto. Sem Deus não era nem para a gente estar aqui. Que dúvida que eu e você tem que Ele está do nosso lado. Cresceu o menino, não porque o menino era inteligente, não porque o menino fez uma boa escolha, não porque o menino destravou a mente, não porque o menino tinha um coach. Cresceu o menino porque Deus era com ele. Aqui nessa manhã tem gente que quer crescer, mas sem Deus não dá certo, irmão. Nunca deu para ninguém, não será com você que vai dar.
É igual Deus falhar. Deus já falhou com alguém? Deus já falhou com alguém? Não, o jeito que você fica calado parece que até que falhou. Deus já falhou com alguém? Aí você acha que você vai ser o estrela. Você acha que não, a Marlene é a estrela da palavra que salva. Deus vai falhar só com ela. Deus vai falar com você? Não. Então se tiver alguma coisa errada é com quem? É comigo, fala comigo. É comigo. Larga o passado. Bispo, eu tenho uma história, se o senhor vê. Ai, olha, eu esqueci meu Isaac morrendo aqui, meu Deus do céu. Vem cá, meu Ismael. Gente, quase que eu deixei o bichinho morrer. Está vendo que o homem esquece, mas Deus não? Ei, não importa o que você passou não, moço. Importa é a promessa que está sobre a sua vida. Sob, em cima da sua vida. Mês da justiça você vai ver. Só que você tem que largar o passado. Ele já falou para você parar de reclamar. Se tem uma porqueira que faz a gente reclamar muito, é o tal de quê? Do passado. Meu amigo, quando eu olho para o meu passado, eu vejo o quanto que eu sou rico. Quando eu olho, e olha que eu não passei necessidade, nunca passei fome. Não sei quem que eu estava conversando essa semana. Acho que é o Obreiro Aremar, né? E o Obreiro Geraldo. Eu nunca passei fome. Já tive dificuldade. Passar fome é não ter nada para quê? Para comer. Nada para comer. Deus sempre esteve comigo. E quando eu olho para o meu passado e olho para a minha vida, só tende a glorificar a Deus. Ei, vive a promessa dele nesse mês da justiça. Talvez é isso que precisa. Não é nem Deus fazer justiça, não. É você pedir a Deus para abrir os seus olhos e ver a maravilha. Cuidado com os erros. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Cuidado. Toma muito cuidado com os erros.